Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso numa sala da Polícia Federal em Brasília. Para muitos esquerdistas, é um sonho concretizado. As bases para essa prisão, contudo, são frágeis e questionáveis. O pedido de prisão teve como principal argumento a convocação de uma vigília pacífica perto da casa de Bolsonaro. A vigília de oração foi apontada por Alexandre de Moraes como um plano criminoso para causar comoção social e facilitar uma suposta fuga. Outro argumento para a prisão foi a violação da tornozeleira eletrônica. Em vez de pedir explicações à defesa, como manda qualquer manual básico de direito, Moraes simplesmente decretou a prisão preventiva. E aí cabe uma pergunta: a decisão apressada de Moraes em trancafiar Jair Bolsonaro pode ter sido um erro de cálculo? O fato é que o sentimento de injustiça voltou a crescer e já há convocação de uma grande manifestação, um grande protesto para o dia 30 de novembro. O governo americano, por sua vez, elevou o tom das críticas. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, chamou Moraes de violador de direitos humanos e disse que não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. A prisão de Jair Bolsonaro consolida o poder de Alexandre de Moraes ou é um ato arbitrário que poderá se voltar contra ele mesmo? Que alternativas restam à direita nos próximos dias? E o projeto de anistia fica fortalecido ou enfraquecido agora? Para debater esse e outros temas de relevância do cenário nacional, hoje eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença dos nossos convidados, Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Grande Tosi, tudo bem? Guilherme, Carlos Jordi, querido, Gabriel, prazer estar com vocês todos. Eu vou cumprimentar o Guilherme Kilter. Salve, tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi, boa noite a você e a todo mundo. E já introduzi também o Gabriel de Arruda Castro, editor de ideias da Gazeta. Salve, Gabriel, bom ter você com a gente. Olá, boa noite a todos. E o nosso convidado aqui para a abertura da última análise, que é o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Tudo bem, deputado? Obrigado pela sua presença e por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer poder falar com a Gazeta do Povo, saudar o Deltan, o Guilherme, o Tosi e o Gabriel e todos que nos acompanham. Pois é, o Jair Bolsonaro mexeu na tornozeleira e o Alexandre de Moraes mexeu no Brasil inteiro ao determinar a prisão, né, preventiva do Jair Bolsonaro. Eu queria saber, deputado, começando com o senhor, houve uma reunião hoje, como que está se organizando o PL, a oposição, para reagir a essas últimas medidas do Alexandre de Moraes? Olha, se eu pudesse resumir a reunião de hoje, né, a tônica que teve nossa reunião hoje foi união e oração. É o momento de nós termos união, de pararmos com ataques da própria direita, de ficarmos buscando culpados. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, sobretudo a militância, é muito indignada com tudo que vem acontecendo, com razão, todos nós estamos indignados, mas procurando culpados, tentando atacar deputados, senadores, dizendo que é nossa culpa que aconteceu tudo isso, que chegou até esse momento, que nós não pautamos ainda a anistia. E, na verdade, é que não temos culpa com relação a isso. É evidente que se nós pudéssemos já ter aprovado a anistia, ela já teria sido aprovada. Só que nós não estamos vivendo em tempos comuns, tempos normais. Nós estamos vivendo um momento de um tribunal de exceção que vem implementando uma ditadura do judiciário no nosso país e que não só intervém nas decisões do Congresso Nacional, como também ameaça parlamentares, né? A questão do foro de prerrogativa de função, nós sempre falamos a respeito disso, que já deveria ter acabado para que nós perdêssemos essa coleira que vem sendo utilizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para nos coagir, para nos chantagear. E nós, deputados de oposição, deputados de direita, nós temos muita convicção e coragem de enfrentar tudo isso com altivez, de que nós temos que aprovar essas medidas pelo bem do Brasil, para pacificar o Brasil, medidas como a própria anistia. Mas tem muitos deputados, por exemplo, deputados do centro, e deputados que, inclusive, são favoráveis à anistia, mas que ficam com medo, ficam acuados por conta da chantagem que vem sendo feita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que por muitas vezes
eles ameaçam, chantageiam, ligam para os deputados, falam sobre seus processos que vão avançar na Câmara dos Deputados, que vai avançar no Supremo Tribunal Federal, e por isso que essas medidas tão importantes para o Brasil acabam não avançando. A anistia já deveria ter sido pautada há muito tempo. Nós temos voto para isso. Nós temos votos, e que inclusive ficou cristalizado na urgência que nós aprovamos, só que as ameaças elas são recorrentes por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive ameaças como contra o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E por isso que ficou travado durante tanto tempo. Mas aí nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, diversas pessoas, militantes, e assim, tem críticas que nós entendemos que são adequadas, são justas, mas tem muita gente que, inclusive, está querendo vir candidato e, nesse momento, utiliza isso como um oportunismo eleitoral para dizer o seguinte: olha, os deputados que estão lá, os senadores que estão lá, esses não prestam. Nós temos que mudar tudo, temos que renovar, porque se quer se colocar como uma melhor opção. E esquece que, por exemplo, inclusive, nós, na Câmara dos Deputados, não temos o antídoto contra o Supremo Tribunal Federal. O antídoto fica no Senado Federal. Isso vai mudar quando nós tivermos maioria no Senado Federal. Mas, assim, eu acredito que agora, a partir dessa covardia que fizeram com o presidente Bolsonaro, essa escalada de autoritarismo que já vinha acontecendo contra o presidente Bolsonaro, de um processo que é totalmente fraudulento, ilegal, foi demonstrado inclusive pelo próprio Tagliaferro, com uma fraude processual, documentos antedatados, conversas entre o Gonê e o seu gabinete paralelo, e agora com essa prisão arbitrária, criminalizando a fé, o direito de manifestação e o direito de professar a sua própria fé. Eu acredito que agora isso ganha mais força e tem dois elementos importantíssimos que eu não sei se vocês estão atentos. A briga entre Hugo Mota com o Lindbergh, que é o assistente da Procuradoria-Geral da República, que sempre faz ações, representações na Procuradoria-Geral da República contra a oposição e tem sido muito intransigente, muito folgado com o presidente Hugo Mota, e Hugo Mota rompeu relações com ele, e a briga também no Senado Federal. A briga do Alcolumbre com o líder do governo, com o próprio governo, porque ele queria que o indicado ao STF fosse o Rodrigo Pacheco, e eles indicaram o Messias. Então é um momento muito favorável. Temos informações de que essa semana será pautado o projeto da anistia e é algo que nós vamos batalhar muito para que ocorra até quarta-feira. Então, assim, a união é importante, a união de pessoas pararem de ficar atacando a direita, os deputados. Isso foi falado pela própria Michele Bolsonaro, inclusive verbalizando o que o próprio Bolsonaro tem dito, e também oração. Oração para que nós consigamos aprovar esse projeto, e mobilização também dos deputados em suas bases eleitorais, nas bases de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, para que eles votem favoravelmente esse projeto. Abrir o microfone também para os colegas aqui. Deltan, por gentileza, você abre. Já é. Deputado Jordi, prazer recebê-lo mais uma vez. E o senhor, como uma das principais líderes da oposição no Congresso Nacional, como uma das principais vozes de influência da direita nas redes sociais. Queria começar reconhecendo o seu trabalho que o senhor tem feito e gostaria de perguntar um pouco mais sobre como foi essa reunião, quem estava presente, quantas horas durou, quais foram as pautas tratadas e qual é o pedido que hoje existe especificamente para a população. Como que a população pode ajudar? Porque eu quero dizer que eu concordo com você no ponto de que a responsabilidade hoje pela mudança não é dos deputados da direita, porque são minoria. Se fosse maioria, aí eu poderia virar e dizer, olha, por que vocês não estão aprovando isso? Mas enquanto a direita é minoria na Câmara, enquanto a direita ocupa ali pouco mais de 100 cadeiras da Câmara dos Deputados, de direita mesmo, enquanto a direita é minoria no Senado Federal, a gente tem que puxar essa responsabilidade para todos nós, para toda a sociedade. E a gente tem que pensar juntos o que nós, que estamos do lado de cá, que não estamos lá no Congresso Nacional, podemos fazer, além de multiplicar as vozes de vocês. O que nós podemos, como cidadãos, fazer para contribuir para que essa pauta avance no Congresso? Deltan, primeiro eu quero agradecer todos os elogios. Para mim é realmente muito
Importante esse reconhecimento vindo de você, uma das grandes lideranças de oposição do nosso país. Faz muita falta aqui no Congresso Nacional e foi vítima também desse abuso de autoridade da ditadura do judiciário. Essa reunião hoje contou com a presença de, acredito que uns 60 deputados, nem todos estão aqui, porque muitos estão nas suas bases, né? Você sabe que aqui começa os trabalhos na Câmara na terça-feira, mas eu acredito que tinha 60 ou talvez um pouquinho mais, e em torno de 10 senadores. E a reunião foi uma reunião muito emocionante, eu posso dizer assim. Teve diversos relatos, desabafos do próprio Carlos Bolsonaro. Ele é realmente muito emocionado com toda a covardia que tem sofrido o seu pai, demonstrando a sua indignação. Porque imagina só, né? Você vê o seu pai preso já é algo que realmente nos comove, que mexe com todos nós, sobretudo vítima de uma covardia, de uma crueldade, de uma armação, porque é isso que é esse processo, um processo fraudulento que coloca na prisão o maior líder político da direita, um ex-presidente, com 27 anos de prisão por um golpe fictício, um golpe da Disney, que foi uma grande baderna, uma grande algazarra, não teve participação alguma do presidente Bolsonaro e tentaram, de todas as formas, construir um malabarismo jurídico para dizer que ele era o mandante de tudo aquilo. E todos nós sabemos que é um tribunal de exceção, porque é um tribunal que, além de não ter a competência para julgar nem as pessoas, porque essas pessoas não têm foro de prerrogativa de função, o próprio presidente Bolsonaro ele já não tem mais o foro também de prerrogativa de função, porque, inclusive, era uma jurisprudência pacífica do Supremo de que as pessoas, as autoridades com foro, a partir do momento que perdem o seu mandato, que saem de seus mandatos, eles perdem o foro de prerrogativa de função. Isso sempre ocorreu, inclusive diversos presidentes foram julgados dessa forma, o próprio Lula, o Temer, só que mudaram de forma casuística, num oportunismo político tremendo, para implementar essa vingança, mudaram esse entendimento para fazer essa covardia com o presidente. E sem falar na suspeição e impedimento de todos esses ministros que fizeram o seu julgamento. Então teve depoimentos muito emocionados do Carlos, da própria Michelle. A Michelle demonstrou muita maturidade, humildade, inclusive falando sobre esse momento gravíssimo que nós vivemos, de que há certos ataques por parte de pessoas da esquerda em frente à superintendência, em frente ao seu condomínio, mas que, na verdade, isso faz parte da democracia, porque, inclusive, nós já fizemos isso quando era o Lula, e nós vamos fazer isso ainda quando nós voltarmos, quando houver a prisão de Lula e de outros que hoje estão comandando essa ditadura no nosso país. E o encaminhamento foi o seguinte, de que nós agora devemos focar na anistia e que há realmente chances reais de ser votado essa semana. E há, evidentemente, que uma preocupação de muitas pessoas sobre qual é o projeto de anistia que será votado, né? Nós sabemos que a anistia que está sendo votada é o projeto do ex-senador e deputado federal Crivella, que fala sobre realmente anistia, ou seja, esquecimento daqueles crimes. Só que o Paulinho da Força ele está fazendo um projeto de dosimetria, ele está fazendo um substitutivo de dosimetria. E o que nós vamos fazer? A nossa estratégia vai ser votar um destaque de preferência do projeto. O que é um destaque de preferência para quem está nos assistindo? Se nós temos um projeto inicial e que ele foi depois modificado no seu substitutivo, o primeiro voto, quando há um destaque de preferência, é o destaque de preferência, é votar o projeto inicial, é votar o projeto antes desse substitutivo. Então, a partir do momento que nós formos votar o projeto seja lá, da dosimetria, antes nós vamos votar o projeto da anistia. Então, o apelo que nós fazemos, inclusive já respondendo ao seu questionamento, o que vocês podem fazer, quem está nos assistindo, quem está em casa, quem está nos seus estados, cobrem dos seus deputados, cobrem dos deputados dos seus estados para votarem pelo destaque de preferência da anistia. E como eu disse, são chances reais
E eu digo que em torno de 99% para ser votado nessa quarta-feira, dado essa briga que houve do presidente Hugo Mota com o governo e também do presidente Alcolumbre com o líder do governo. Jordi, primeiro agradecer a tua participação de novo, como o Deltan já reforçou, você tem grandes fãs aqui do seu trabalho, parabéns mais uma vez. Agora, me chamou muita atenção nessa reunião do PL, da oposição, muito se falou sobre oração. Acabou a reunião, eu vi um vídeo do Geyer falando de oração, eu vi um vídeo do Marcon falando de oração e agora você falando dessa pauta não só da anistia, mas que foi discutido essas duas linhas, ação e oração. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes motivou toda a prisão do Bolsonaro, principalmente na vigília de oração convocada pelo seu filho, Flávio Bolsonaro, que foi muito diferente das manifestações, acampamentos que a gente tinha em frente aos quartéis depois da eleição. Mas ele equipara as duas coisas na decisão dele, ele coloca que é o mesmo modus operandi de organização criminosa. Ele escreve literalmente essas palavras. Uma vigília de oração e um acampamento pedindo intervenção militar, ele equipara as duas coisas como modus operandi de organização criminosa, tanto a Polícia Federal quanto o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão. Eu queria perguntar como é que surgiu esse assunto, essa pauta na reunião, quem que levou isso, como que foi tratado, você disse aí que teve momentos emocionantes do Carlos, da Michelle, mas se puder contar um pouco mais para nós, porque é raro a gente ver deputados federais falando sobre oração, ainda mais em pautas tão importantes para nós. E eu, como cristão, acredito que esse deve ser um valor que a gente deve levar sempre em nossa vida. E pode ver mesmo, tem acontecido coisas agora que não dependem da nossa ação como oposição. Essa briga do Hugo Mota e do Alcolumbre com a base do governo Lula foi algo entre eles. A gente não precisou fazer nada. Caiu no nosso colo na semana em que estava se discutindo sobre anistia. Então, como é que foi isso lá dentro? Como que vocês falaram sobre esse assunto? Olha, Guilherme, para Deus nada é impossível, né? A nossa mente limitada de seres humanos muitas vezes coloca dúvidas, coloca questionamentos, faz muitas vezes com que a gente se desanime, jogue a toalha. Mas se você pensar na eleição do presidente Bolsonaro, foi um milagre de Deus. Um sujeito do baixo clero, um deputado que era hostilizado, que era tratado de forma caricata pelos veículos de comunicação, por boa parte da classe política, uma pessoa que nunca esteve entre os parlamentares mais influentes do Congresso, mas que tinha um propósito muito claro, um propósito firme de ajudar o Brasil, de salvar o Brasil, de resgatar dessa corrupção, desse sistema que vem tratando o brasileiro dessa forma há tantos anos, um país tão maravilhoso como o nosso, com belezas naturais, com recursos naturais, e que nós vemos que, infelizmente, padece nas mãos de um sistema extremamente corrupto. E ele levou uma facada. E ele era para estar morto. E ele conseguiu, com a força divina, se reerguer, sobreviver a tudo isso, demonstrou que poderia se fazer política sem estar alinhado e aliado do sistema da forma que sempre foi feito. Não permitiu corrupção no nosso país, honrou o povo brasileiro, e tudo isso nos faz ter convicção de que Deus tinha um propósito na vida do presidente Bolsonaro. E se ele está fazendo que nós passemos por tudo isso que nós estamos passando, essa ditadura do judiciário, essas arbitrariedades, esse governo tirano que mentiu para a população brasileira para chegar ao poder e tem feito com que o brasileiro padeça com uma economia que está aos frangalhos, com opressão, com censura e tudo que nós estamos vendo contra o cidadão brasileiro, nós temos convicção de que Deus faz isso porque nós precisamos aprender uma lição com tudo isso, que nós temos que entender, tirar uma lição disso, e é para fortalecer a nossa fé. A fé, de fato, ela move montanhas. E se Deus fez com que uma pessoa que tomou uma facada, ele pudesse ser erguido e ser presidente da República, ele também pode fazer com que haja essa virada de chave, mudar todo esse cenário, tirar o Bolsonaro da cadeia e fazer com que nós tenhamos um país
livre das amarras dessa ditadura que vem oprimindo não só o cidadãos e também parlamentares, como vem sendo feito. Então, assim, é um momento de que realmente nós tenhamos fé. A Michele Bolsonaro, seu depoimento, mostrando o quanto que ela confia realmente que Deus vai fazer com que haja uma reviravolta em tudo isso, isso nos dá realmente muito conforto, porque se ela, que é a esposa dele, que está sofrendo na pele, vendo o marido dela, que é um senhor de idade, que tem problemas graves de saúde, está preso na cadeia e ela está com força, com fé, com esperança, quem somos nós para não acreditar que temos que ter também essa fé em Deus e que Ele vai fazer com que nós possamos ver um cenário melhor do que nós estamos vivendo, aprovar a anistia e ter uma salvação para o nosso país. Eu não vou perder a fé. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito ruim e muitas vezes nós somos ameaçados com tudo isso. Nós próprios, eu e o Deltan, já fomos vítimas dessa ditadura do judiciário, mas eu não vou jamais fraquejar, não vou desanimar, vou ter coragem, busco sempre essa coragem em Deus, assim como os parlamentares que lá estão, nós saímos de lá muito revigorados, cientes de que temos que buscar firmeza, oração, fé em Deus, que nós vamos vencer essa batalha. Passar a palavra para o Gabriel de Arruda Castro, que é editor de ideias da Gazeta do Povo. Gabriel. Deputado, o senhor falou aqui do plano de curto prazo que envolve a anistia. E claro que faz sentido isso, essa é a prioridade da bancada, pelo que eu compreendi agora. Olhando para o ano que vem, que é um plano mais de médio prazo, mas que também é necessário para que a solução venha de forma definitiva, que passa, imagino eu, pela cassação do Moraes, por exemplo, a montagem desses palanques para as eleições, não só para governador, mas para o Senado, passaria pelo ex-presidente, que agora está incomunicável, exceto ali aos familiares, né? O quanto essa prisão atrapalha e como é que é possível montar uma estratégia que faça sentido sem a participação dele ativamente? Olha, Gabriel, você falou tudo. O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é algo que foi muito bem planejado, muito bem arquitetado por Moraes e por outros agentes políticos do mal que armaram tudo isso contra o presidente para prendê-lo, para tirá-lo do jogo eleitoral, para ele não disputar a eleição, porque sabem que ele é a pessoa que tem condições reais de ganhar do Lula, vencer o sistema e retomar o caminho que o Brasil estava indo, um caminho de prosperidade, de liberdade. Mas mais do que isso, ele quer tornar o Bolsonaro incomunicável para que o Bolsonaro não possa fazer campanha para ninguém. Porque eles sabem que realmente nós vamos ter força para eleger o próximo presidente, para eleger uma bancada enorme de deputados e, sobretudo, de senadores, que tem um antídoto contra a tirania do STF. E por isso que ele está fazendo tudo isso contra o presidente Bolsonaro, porque ele quer afastar o presidente Bolsonaro da sua base, para que ele não possa se comunicar com a população e para que nenhum de nós fale sobre ele, para que ninguém fale sobre ele. Foi um recado claro, olha, calem-se, porque o destino de todos que tentarem falar com o Bolsonaro será esse. E ainda fazendo uma covardia imensa contra seus filhos. Ele vem cada vez mais tentando mostrar que os culpados pelo que está acontecendo com o Bolsonaro são os seus filhos. Seja com Eduardo Bolsonaro, em que eles fizeram aquele processo de coação no curso do processo, obstrução na justiça, e prenderam o Bolsonaro preventivamente naquele processo. E aí, o Flávio Bolsonaro, por convocar uma vigília, também ele coloca como se fosse a responsabilidade do Flávio Bolsonaro. Então, qualquer um que tentar falar sobre o Bolsonaro estará fadado a ser perseguido politicamente. Aliás, perseguido juridicamente, né? Hoje o judiciário se tornou uma arma política do consórcio que está governando o país. Então, ele não quer fazer com que haja essa participação do presidente Bolsonaro nas eleições. Inclusive, isso foi algo também muito discutido na nossa reunião, de que nós temos que manter o Bolsonaro vivo
em termos das ideias, de falar sobre ele, falar sobre a sua perseguição política, da importância que ele tem para a direita brasileira, o maior líder político da direita brasileira, e Alexandre de Moraes tentando colocá-lo no esquecimento. Então nós temos que falar a respeito dele, falar da sua injustiça, falar do seu legado, defender o seu legado, porque isso vai fazer com que nós tenhamos força para verbalizar e também unir a direita em torno da eleição do ano que vem. Deputado Carlos Jordi, o Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele disse que, como bem lembrou o Guilherme Kilter, ele disse que a convocação para uma vigília seria mais uma manifestação de uma organização criminosa, aquela mesma que buscou dar um golpe de Estado. Na sua percepção, existe um objetivo de criminalizar as manifestações da direita? Porque isso torna arriscado a pessoa ir para a rua, ainda que seja para fazer uma oração, uma vigília de oração. E eu gostaria de lembrar que o senhor mesmo foi alvo de buscas e apreensões, sem que tenha se tornado pública nenhuma acusação contra o senhor depois disso. Na época, eu examinei até o que existia na decisão e eu falei, olha, isso aqui não tem nada de substancial, isso aqui tem todo o perfil de ser uma ficha expedition. Aí eu queria lhe perguntar, essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes, o senhor entende como algo que tem por objetivo incutir medo nas pessoas para que elas não vão às ruas, não se manifestem? E aquela busca e apreensão que houve contra o senhor, aquela operação, resultou em uma acusação criminal? Existe algo de concreto hoje contra o senhor? Olha, Deltan, agradeço muito a sua pergunta e realmente o que nós estamos vendo é Alexandre de Moraes, a ditadura do judiciário, buscando intimidar as pessoas para que elas não se manifestem. Inclusive, o 8 de janeiro foi algo muito bem planejado para isso. Quando ocorreu o 8 de janeiro e que colocaram aquilo como um golpe de Estado e com prisões duríssimas contra as pessoas sendo tratadas como terroristas, pior do que traficantes, estupradores, mães de família, pessoas realmente amargando prisões muito duras, com penas duríssimas. Aquilo fez com que boa parte da população desanimasse, porque imagina, né? Você sai de um governo de direita com uma esperança de dar continuidade, entra o governo Lula e com apoio do Alexandre de Moraes fazendo todas essas atrocidades, criminalizando a direita, dizendo que a direita era golpista e tudo mais, as pessoas ficaram totalmente desanimadas, desamparadas e sem coragem de se manifestar. Se nós já pudéssemos estar nos manifestando desde o início desse governo, desde o início de 2023, com certeza o cenário seria outro, porque nós não pudemos nos manifestar nesse período todo. Então as pessoas não podiam pedir impeachment, todos estavam realmente com medo, acuados de fazer manifestações. E realmente, o que nós estamos vendo é que depois de muito tempo a população começou a novamente tomar coragem de buscar ir para as ruas, de se manifestar contra o governo, pela anistia, contra Alexandre de Moraes, contra as arbitrariedades que vêm sendo praticadas pelo STF. Só que aí Alexandre de Moraes vai dando indícios, sinais de que não aceitará manifestações. Vocês se recordam, no dia 7 de setembro, se não me engano, foi nessa manifestação do 7 de setembro desse ano, o que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Houve aquele vídeo que foi divulgado pelo Flávio Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, na manifestação do Bolsonaro. E como o Alexandre de Moraes tinha feito uma decisão proibindo que o Bolsonaro fizesse uso das redes sociais, ele interpretou aquilo como se fosse uso de redes sociais pelo presidente. E ali foi feito o pedido de prisão domiciliar contra ele. E agora, mais uma vez, e dizendo que uma vigília, uma manifestação de oração, em que as pessoas querem simplesmente orar pelo seu líder, para que ele tenha resiliência, para que ele tenha força, para que ele se mantenha com vigor, para que ele saiba que ele não está esquecido e para que Deus toque o coração dele, para que ele permaneça firme de pé, ele vai e criminaliza dizendo que aquilo ali poderia ser seria uma extensão
do 8 de janeiro, que tinha todos os indícios de ser uma organização criminosa, algo abominável o que ele fez e que, na verdade, né, vai mostrando cada vez mais a sua verdadeira face. Inclusive, isso nos dá força para a anistia, porque boa parte dos parlamentares, tanto senadores e deputados, discordam disso, de que é livre a manifestação de pensamento e da expressão da fé de cada um. E aquilo ali foi realmente muito brutal, muito autoritário contra o presidente Bolsonaro. Quanto à prisão, quanto à busca e apreensão que houve na minha casa no dia 18 de janeiro de 2024, aquilo lá foi uma violência imensa contra mim, contra a minha família. Não sei se vocês se recordam, quem está nos assistindo, como foi aquele episódio. Eu era o líder na oposição na Câmara na época e eu fui simplesmente alvo de uma busca e apreensão. A Polícia Federal entrou na minha casa, violou a minha residência, pularam a janela da minha casa, esporraram o meu quarto, que eu durmo de porta trancada, eu dormindo com a minha filha e com a minha esposa. Minha filha na época tinha 1 aninho. E assim, uma gritaria, você toma um susto, você não tem ideia do pavor que é ser acordado dessa forma, como se eu fosse um bandido. Abri a porta, ele já buscando onde que está seu celular, onde tem arma aqui, fuzil no meu rosto. E aí levaram o meu celular, meu computador, meu passaporte diplomático e a minha arma registrada. Ou seja, me tiraram até o direito de eu defender a minha família. E acharam R$ 1.000 na época. Não pegaram R$ 1.000, evidentemente, né? Mas fizeram aquilo para fazer uma fishing expedition. Porque quando eu fui ver a petição, né, que foi feita para isso, o mandado de busca e apreensão, e que era por determinação de Alexandre de Moraes, se baseava numa mensagem que foi feita por um apoiador meu de Campo dos Goitacazes, no WhatsApp, em que ele falava para mim, no final de 2022, em novembro de 2022, falava assim: fala, meu líder, tudo bem? Tá podendo falar? Eu falei, claro, quer me ligar? E aí ele me ligou. E aí o que acontece? Essa pessoa foi presa por conta do 8 de janeiro. E os advogados dele demonstraram que a prova que foi utilizada contra ele no 8 de janeiro era uma prova forjada, porque utilizaram uma foto como se ele tivesse participado do 8 de janeiro, mas era uma foto da posse do presidente Bolsonaro. Inclusive, ele tinha aqui uma praguinha, um botãozinho da posse do presidente Bolsonaro que foi apagada. E aí utilizaram aquilo para prender o cara, só que demonstraram que, na verdade, aquela foto havia sido adulterada. Mas ainda assim, Alexandre de Moraes utilizou aquilo como uma prova para fazer uma busca e apreensão contra mim. Mesmo a Polícia Federal tendo identificado que a foto tinha sido adulterada. Determinou uma busca e apreensão porque dizia que eu tinha uma participação, eu teria sido o mentor de um dos mentores do 8 de janeiro, e aquela pessoa participou porque naquela ligação eu teria falado para ele alguma coisa sobre o 8 de janeiro. Fizeram aquela violência toda contra mim. É evidente que não encontraram absolutamente nada, fizeram uma fishing expedition. Eu tinha diversas questões que tratava no grupo da oposição, diversas estratégias que muitas vezes nós falávamos no grupo da oposição. Eles tiveram acesso a tudo isso e nunca me devolveram nada. Eu já pedi diversas vezes, já peticionei, o Jeffrey Chikini é meu advogado, já peticionamos pedindo a devolução desses itens, desses materiais que foram apreendidos, e o Alexandre de Moraes simplesmente fala que não há razões para revisar as medidas cautelares que foram feitas contra mim, né? Porque ele pode tudo, né? Ele é Alexandre de Moraes. Quero agradecer ao deputado federal Carlos Jordi pela gentileza de conversar com a gente no Última Análise. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com o senhor e vamos conversar outras vezes. Obrigado, deputado. Olha, eu que agradeço o espaço, muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Sou fã de todos aqui, tá? Tamo junto e vamos torcer firme aí. Muita oração, porque essa semana vai ter anistia, se Deus quiser. Está aí, acabamos de conversar com o deputado Carlos Jordi e não tem como, né? A gente precisa voltar àquela questão da criminalização de um chamado à vigília de oração. Por que isso? Porque o que acontece? Estão dizendo agora que o senador Flávio Bolsonaro pode ser acusado de obstrução de justiça por ter convocado a vigília de oração. Olha até onde chega, né, o devaneio da pessoa, ou enfim, o delírio
de quem passa essa tese e, pior, muita gente na imprensa está repercutindo como se isso fosse algo cabível, né? Ele agora, mais um Bolsonaro fora do jogo, porque convocou uma vigília de oração. Se fosse seguir essa lógica, vamos dizer assim, moresca aí, não do Moro, mas de Moraes, né? A gente teria lá atrás seguido outra coisa na Lava Jato, aí na época do Moro, não do Moraes. A gente teria simplesmente prendido todas aquelas pessoas que estavam ali no ABC Paulista ao redor do sindicato quando a ordem de prisão do Lula tinha sido determinada. Você consegue imaginar isso, Tosi? Consegue imaginar quantas pessoas iam ser presas? O 8 de janeiro ia ficar fichinha perto do que ia acontecer na época da prisão do Lula. A gente teria prendido ali, sei lá, mais de 10 mil pessoas seriam presas. Agora a questão é, estaria certo? Claro que não! Se levantariam todos os juristas, todos os advogados do país, Grupo Prerrogativas, a OAB gritaria, ONGs, organismos internacionais de esquerda se levantariam para dizer que absurdo, abuso atrás do outro, a Lava Jato abusa do seu poder, e o direito à manifestação, e o livre direito à reunião, direito de assembleia, todos invocariam os direitos constitucionais e corretamente. Agora, quando isso acontece em relação à direita, existe uma convocação de uma vigília de oração, o que envolve dois direitos sagrados, o direito à reunião e o direito à fé. Aí a gente vê um silêncio. Silêncio da OAB, silêncio das ONGs, silêncio daquele grupo Prerrogativas que segue calado. E Alexandre de Moraes pratica mais um abuso, cogitando agora criminalizar uma convocação. Gente, não existe como você enquadrar isso em crime. Mais uma vez, se você enquadrasse isso em crime, você enquadraria em crime várias condutas que lá na Lava Jato, a Lava Jato poderia ter criminalizado se fosse devido, mas não era, por isso que a gente não fez. Nós fomos atrás de todos os crimes. Se alguém tivesse feito alguma coisa errada, ali a gente ia ter instaurado inquérito, ia ter investigado, ia ter punido. Todo mundo conhece o rigor da Lava Jato, mas o rigor da Lava Jato era um rigor dentro da lei, dentro da legalidade. Agora o que nós vemos é o abuso do abuso do abuso. Agora não existe linha de lei, não existe linha da Constituição, não. Alexandre de Moraes, como bem disse o deputado Jordi, é o Alexandre de Moraes. Ele se tornou a lei, ele faz o que quer e, além de ele ter criminalizado Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro por exercerem um direito constitucional de petição no exterior para denunciar abusos que acontecem no Brasil, agora ele vai atrás do outro irmão, do Flávio Bolsonaro. E o que fica aparecendo é que existe aí uma escalada ou um plano de tornar presos ou inelegíveis todos aqueles presidenciáveis da família Bolsonaro. Só falta a Michele que não dê motivo. Agora, Deltan, o que se diz, e boa parte da mídia está reproduzindo isso, que o senador Flávio Moraes abusou do... Flávio Moraes, olha. Tá todo mundo misturando, cara. A situação tá tão confusa no Brasil, Tony. Tá tão confusa que a gente tá perdendo a sanidade aqui. Não, vamos lá, vamos retomar então. Rebobina a fita, né, como diria o Marcílio, rebobina a fita, vamos lá. Estão dizendo que o senador Flávio Bolsonaro usou e abusou da linguagem bélica. Vamos ver a linguagem bélica que ele teria usado nessa convocação lá. Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. Opa! Usou a expressão exército, né? Então pode ser esse o problema. A oração é a verdadeira armadura do cristão. Colocou a armadura, linguagem bélica. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas. Falou em luta, falou em perseguição. Tem um convite especial para você, assista ao vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil. Falou de liberdade também, ultimamente está meio ruim de falar de liberdade. Então, o problema foi a linguagem dele, linguagem bélica, né? O Gabriel... O que você tem a dizer aí sobre a criminalização da linguagem agora, da linguagem de quem fala, o Senhor dos Exércitos, ou vamos lutar pela liberdade. Opa, você pode acabar sendo incluído num processo por obstrução de justiça, e é o que está acontecendo, o que estão dizendo sobre o senador Flávio Bolsonaro. Se pedisse liberdade para traficante, estava tudo certo, né? Exatamente. Olha, um dos problemas das inovações aí trazidas pelo Moraes e pelos seus companheiros do STF é essa ignorância não só a respeito da lei, da Constituição, mas da história da civilização ocidental, né? O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é o Deus no qual os cristãos acreditam, e você querer
tratar isso como um crime, obviamente, excede todos os limites ali. Eu queria apenas lembrar, enquanto o Doutor falava, eu relembrei aqui a entrevista que o vaidoso Moraes deu em abril à revista New Yorker, estava bem soltinho ali, porque era uma revista americana, sofisticada, lida ali em Nova York, pela elite de Nova York, e o jornalista já saindo do gabinete do Moraes depois da entrevista, foi apresentado pelo Moraes ali alguns objetos introduzidos ali, foi apresentado a esses objetos, 2 deles eram estátuas de Xangô e Exu, que são divindades ali acho que orixás, não entendo bem disso, e o repórter reconheceu Xangô como o deus da guerra, perguntou para o Moraes, né, esse não é o deus da guerra? E aí o Moraes, dizendo, segundo o repórter aqui, apenas sorriu e conduziu o repórter pela porta fora. Então o Moraes quis, nessa pequena interação ali, passar essa mensagem de que ele está protegido ou se inspira no deus da guerra dos orixás ali. Então ele conhece a linguagem religiosa, ele conhece bem como funcionam essas metáforas religiosas e conhece talvez bem demais para poder alegar ignorância, né? Então o que nos leva a crer que essa ação dele de cessear aí essa convocação do Flávio Bolsonaro, essa convocação, essa vigília de oração, tenha intenções muito claras, né? Não foi um ato ali que o Moraes se atrapalhou, não conhece bem o que dizem as escrituras e achou que o Deus dos Exércitos fosse uma referência ali às Forças Armadas brasileiras, né? Então realmente o Moraes não pode, a essa altura, alegar ignorância. Bom, vamos à repercussão internacional. Quem falou oficialmente pelo governo americano foi o vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Veja o que ele escreveu. O ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder, escreveu aí o vice-secretário de Estado americano. No mercado já há um certo nervosismo com a possibilidade de a prisão de Bolsonaro acabar provocando uma retaliação do governo americano. Como que você, Kilter, vê os sinais da administração de Trump até aqui? Não é nem sinal, né? Já é um posicionamento do vice-secretário de Estado, secretário de Estado, que é uma das funções primordiais no governo americano. Sim. Bom, eles voltam a comentar essa pauta, né, Tosi? Parece que esse tema tinha esfriado dentro da administração Trump. Para quem no começo tinha mandado para o Brasil uma carta sobre as tarifas, falando que a principal causa dessas tarifas, a principal motivação seria caça às bruxas, a perseguição contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores, isso foi perdendo força ao longo do tempo, foi sendo menos mencionado. O Lula fez reuniões, a administração do Lula fez reuniões com a administração do Trump e em nenhum momento isso foi levantado. Os jornalistas até levantaram, mas o Trump rapidamente enterrou isso, não levantou essa lebre e agora a gente viu ele de fato retirando as tarifas de 40% que ainda restavam e sobravam sobre o Brasil. Ver um comentário desses do Christopher Landau ainda nos dá esperanças de que a administração Trump como um todo, principalmente na pessoa do Marco Rubio, que é a pessoa principal, aí, o chefe de Estado que está lidando, o secretário de Estado que está lidando com essas negociações em relação ao Brasil, ele tem uma posição ideológica muito forte. Então, comentários como esses da administração fazem a gente ter um ar de esperança de que isso possa ser ressuscitado. Quem sabe não através de novas tarifas ou taxas ao Brasil, porque eles podem ter visto que não deu muito certo. Não deu certo no Canadá, não deu certo aqui, favoreceu o outro candidato, o candidato de esquerda, e de fato a gente viu nas pesquisas eleitorais a aprovação do Lula subindo depois da imposição das tarifas e da negociação. Agora, com tudo isso esfriando, a gente vê essa aprovação caindo, ainda mais depois da crise de segurança pública, do Rio de Janeiro e todos esses outros assuntos. Então, ao meu ver, isso deve ser tratado como uma questão direta com o Alexandre de Moraes e o STF. Não deve respingar pros empresários brasileiros, pros cidadãos brasileiros.
Sim, Alexandre de Moraes deve ser sancionado como já foi, pela Lei Magnitsky. Isso deve ser acelerado. Isso deve ser punida agora as empresas que mantêm relacionamento com o Alexandre de Moraes para que se dê o exemplo. Fala, veja, vocês estão mantendo relação com uma pessoa sancionada e noticia isso para o resto do mundo. É isso que a gente espera, que uma pessoa sancionada seja tratada como tal. Agora que os olhos da administração Trump estão cada vez mais voltados para a América do Sul com a questão da Venezuela, a gente tem esperança de que isso possa ressuscitar, porque de fato a decisão do Alexandre de Moraes da prisão de Bolsonaro vai muito além do que a gente já tinha visto antes. Porque ele criminaliza, primeiro, a liberdade de reunião e a liberdade religiosa. Vai muito além da liberdade de expressão que a gente já vem comentando aqui há muito tempo. Por quê? O Flávio Bolsonaro faz uma convocação para uma vigília de oração. Não faz uma convocação para frente da Polícia Federal para uma intervenção, para a ocupação da Polícia Militar. Não faz um pedido de acampamento em frente ao STF para que seja destituído o ministro Alexandre de Moraes. Não. Ele faz uma simples convocação para uma reunião de oração. E isso, na visão da Polícia Federal, vale ressaltar, tanto da Polícia Federal quanto do Alexandre de Moraes, era o modus operandi de uma organização criminosa. Olha o pulo que ele dá, sem o menor embasamento para isso, sem a menor evidência. Se eles estivessem convocando um acampamento em frente ao quartel militar, pedindo intervenção militar, aí talvez teria mais semelhança com o que aconteceu no 8 de janeiro, o que antecedeu o 8 de janeiro, mas foi algo completamente diferente. E olha, no relatório, no pedido da Polícia Federal, eles ainda dizem que porque essa vigília poderia se alastrar por diversos dias, poderia atrapalhar o recolhimento do Bolsonaro quando transitasse em julgado. Olha a futurologia que eles fazem. Primeiro, pode ser uma reunião cheia. Segundo, pode durar muitos dias. Terceiro, pode atrapalhar na hora que a gente for prender o Bolsonaro. Mas nem sabe quando que vai publicar o trânsito em julgado da decisão. Como que sabe que lá, quando publicar, vai ter gente lá atrapalhando? Eles fizeram um exercício de colocar lá para frente e o ministro Alexandre de Moraes acatou integralmente, assinou esse pedido da Polícia Federal, enfiou lá a tornozeleira no meio, sem que a Polícia Federal tivesse mencionado qualquer coisa em relação à tornozeleira, só se baseou único e exclusivamente o pedido da Polícia Federal na vigília de oração convocada pelo Flávio Bolsonaro, comparando com uma atuação criminosa, e o Alexandre de Moraes acatou e determinou a prisão do Bolsonaro. E outra, prisão de madrugada, sem foto, sem comunicado nenhum, só vai lá e prende. Hoje de manhã eles estavam derrubando drone da imprensa que estava circulando a Polícia Federal para fazer imagem. Depois que o Bolsonaro apareceu atrás do vidro da Polícia Federal, eles colocaram película para que não... O Alexandre de Moraes quer silenciar o Bolsonaro por completo. Não pode ter drone ao redor da Polícia Federal para pegar a imagem dele, não pode aparecer através do vidro, não pode falar em rede social e ninguém pode falar por ele. Ou seja, quer calar completamente. Nem o Marcinho da VP, um dos maiores traficantes do Brasil, vai lá e dá entrevista em rede nacional. Mas o Bolsonaro não pode. Aí não. Aí, de fato, é um dos maiores criminosos do país e não pode sequer se comunicar e falar. Então espero que a administração do Trump esteja olhando para isso também e que venham consequências à altura. Não necessariamente para o cidadão brasileiro, para o empresário brasileiro, para a população brasileira, mas sim para o STF e principalmente na pessoa do Alexandre de Moraes, que é quem tem cometido todos esses abusos um atrás do outro. Agora, observe só isso, Deltan. No despacho em que mandou prender o Jair Bolsonaro, Moraes citou a distância de apenas 13 quilômetros da Embaixada Americana em Brasília e que ele poderia aproveitar o tumulto de vigília, para fugir de lá. O advogado de Donald Trump, o Martin DeLuca, disse que seria difícil imaginar um insulto mais gratuito ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio. Ele escreveu como se os Estados Unidos, que sancionou Moraes por abuso de direitos humanos, fosse simplesmente contrabandear Bolsonaro para fora do país. Em outras palavras, foi o que o Moraes insultou Trump dessa forma. Moraes mandou prender Bolsonaro apenas um dia depois do Trump aliviar as sanções contra o Brasil. E para o Martin DeLuca, o advogado do Trump, foi um ato de má fé de Moraes fazer isso logo depois. E o que você acredita, Deltan, que pode vir aí do governo americano? Deve vir alguma coisa, se vier, mais focada, mais cirúrgica dessa vez? Tosi, quando a gente olha para as duas manifestações, vamos começar pela do Landau. Se quiser jogar na tela, eu queria destacar 3 aspectos e o quarto para o qual você chamou atenção. Primeiro, Landau diz que
o Christopher Landau, o vice, de quem que a gente está falando? A gente está falando do vice do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, é o equivalente no Brasil ao ministro das Relações Exteriores. E ele fala 3 coisas ali. A primeira coisa que ele fala, está lá embaixo, é que era desnecessária a prisão do Bolsonaro. Desnecessária. A segunda coisa que ele fala é que, além dessa prisão desnecessária, o Moraes praticou uma série de abusos. Ele fala que é violador de direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha, que politizou descaradamente o processo judicial, ou seja, fala de uma série de abusos. Além disso, ele fala das consequências desses abusos. Fala que há aí uma violação ao Estado de Direito e à estabilidade política do país. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa manifestação é uma palavrinha para a qual você chamou a atenção agora. Quando ele fala provocativa, que a prisão, além de desnecessária, ela é provocativa. Mas espera aí, quem está falando é os Estados Unidos, é um representante dos Estados Unidos de alto escalão. E ele fala, isso é uma provocação. Por que ele fala isso? É uma provocação a quem? Ele não falaria, olha, é uma provocação aos brasileiros, é uma provocação à direita, é uma provocação à oposição. Não, eles, americanos, estão se sentindo provocados, que Alexandre de Moraes, depois de ele ter sido sancionado, depois de todas as manifestações americanas criticando a abusividade desse processo judicial, criticando, colocando a perseguição que existe a Bolsonaro, eles se sentem e tomam isso como uma provocação. Aí vem o Martin de Luca e fala, além dessa provocação que destacou o Landau, além disso, ainda existiu uma insinuação de que os Estados Unidos estariam juntos ou por trás disso. Vamos lembrar também que a decisão do Alexandre de Moraes ela teve 3 fundamentos à prisão. O primeiro fundamento foi essa convocação de vigília de oração, né? As pessoas estariam armadas com a Bíblia, né? Só pode ser. O segundo fundamento foi a tal da tornozeleira eletrônica, que, vamos lembrar, se Bolsonaro quisesse violar, cortar, ele cortava. Tem vários exemplos aí na internet, se você der Google e colocar tornozeleira eletrônica cortada, você vai encontrar um caso aqui de Guarapuava, em que o preso foi até a rodoviária, cortou e fugiu. Basta você passar um alicate. E você vai olhar as imagens da tornozeleira eletrônica violada do Bolsonaro, se você ainda não teve a oportunidade de olhar, você vai ver que o bracelete dela ali, a fivela, ela está intacta e é a parte mais fácil de vulnerar. O que existiu foi uma violação da caixa, como se ele quisesse tirar a tampa e olhar o que tinha dentro, o que é compatível com a alegação de que acreditaria que existiria ali uma escuta. Vamos lembrar que o Bolsonaro ia se encontrar com vários governadores agora nessa semana. E é compatível. E mais, se alguém dissesse, não, isso ele fez porque ele ia fugir, tá bom, mas ele ia fugir como? Ele ia depois hackear? Por acaso o Bolsonaro tem conhecimentos de hacker para hackear uma tornozeleira eletrônica? E depois disso, depois ele hackearia o quê? Com toda a escolta armada ao redor da residência. Ele ia pular o muro, fugir, ia sair correndo até a embaixada dos Estados Unidos? Não faz sentido. E tem essa alegação ainda da proximidade da embaixada. Só que essa proximidade da embaixada não é um fato imputável ao Bolsonaro. Ele não comprou a casa, alugou a casa porque era perto da embaixada depois que ele tinha uma ordem de prisão. Você não pode imputar isso como algo errado que justifique a prisão dele. Você não pode também prender alguém com base numa cogitação. Ele pode. Não. Toda a jurisprudência dos tribunais superiores sempre exigiu um risco concreto, um risco específico. Então, voltando agora para a questão da provocação. Quando o Martin de Luca fala, olha, estão insinuando que os Estados Unidos poderiam estar por trás disso, ele está dizendo, olha, estão atacando os Estados Unidos verbalmente. Isso se associa com a afirmação do Christopher Landau de que existe aí uma provocação. E eu acredito sim, Tosi, que os Estados Unidos devem responder a isso. Até porque existe hoje uma especulação, uma avaliação de que talvez a Magnitsky ela não esteja surtindo os efeitos esperados. A gente não tem conhecimento do que está acontecendo lá por trás dos panos do sigilo bancário do senhor Alexandre de Moraes, do Instituto Lex e da sua esposa, que foram sancionados. Mas existe uma especulação de que as sanções deveriam estar mais firmes, até porque recentemente teve um evento patrocinado, inclusive, por bancos internacionais, em que o Alexandre de Moraes foi um dos palestrantes. A gente já comentou aqui no programa. Então, existe uma expectativa de que a atuação dos Estados Unidos de fazer valer a Magnitsky seja mais firme, seja mais rigorosa. E eu não duvidaria nesse momento
que não só os Estados Unidos apertem o torniquete da Magnitsky, lembrando que eles intimaram, notificaram os bancos brasileiros para que informassem as providências adotadas, mas eu considero a possibilidade, eu estou hoje avaliando a possibilidade, eu acredito que os Estados Unidos venham a sancionar outros ministros do STF. É isso que a gente espera que aconteça em razão das violações sistemáticas a direitos humanos, não só de Bolsonaro, não só de todo o público ali do 8 de janeiro, mas de uma série de pessoas que se viram censuradas por decisões de Alexandre de Moraes, que são de responsabilidade da turma, porque foram confirmadas pelos demais ministros. Pois é, e agora a gente tem mais um deputado federal nos Estados Unidos, exilado nos Estados Unidos. O deputado Alexandre Ramagem está em viagem lá pelos Estados Unidos. No fim de semana, a mulher e as filhas se juntaram a ele no que parece ser esse exílio voluntário. Assim que soube que Ramagem tinha viajado ao exterior, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado. E uma perguntinha básica, né? Moraes poderia decretar prisão preventiva sem autorização da Câmara, né? Se ele não poderia, então a gente está diante de mais uma violação da legalidade por parte do ministro do Supremo, não, Kilter? Como se ele já não tivesse acostumado com isso, né? Acho que o STF, principalmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tem tratado a Câmara dos Deputados e o Senado Federal como um acessório, meramente, e olhe lá, eles sequer lembram que existe um presidente da Câmara dos Deputados, que existe um plenário de representantes eleitos pelo povo para serem consultados e uma lei a se seguir. Não, o que eu digo e o que eu decreto está feito. Vale mais do que a lei. Uma decisão minha como ministro, uma decisão monocrática no STF, vale mais do que a lei. Aí a gente pode ver a imagem do Ramagem abraçando a sua esposa, a sua filha, em liberdade nos Estados Unidos, algo que possivelmente daqui a algumas semanas no Brasil já não seria mais possível por condenação de um golpe que nunca existiu. Um golpe sem armas, um golpe sem tanques, um golpe sem generais, um golpe sem exército, um golpe que só no Brasil gera uma condenação absurda desse nível, mas que a gente vê aí o Ramagem fugindo, a gente vê a Carla Zambelli, a gente vê outros que foram mencionados pelo Alexandre de Moraes como motivo para o Bolsonaro ser preso. Mas olha a diferença, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, já estava com tornozeleira eletrônica, já estava sem rede social, com monitoramento presencial de policiais federais na sua residência, na porta da sua casa e com restrição de visita. Eu não sei como que ele ia fugir. Assim, teria que ser um mestre, um espião da CIA de último nível. Top Gun. Isso é impossível. Acho que nos dias mais novos do Bolsonaro, de capitão do exército, ele conseguiria. Agora, como um senhor debilitado por uma facada, acho que fica difícil para ele puxar um Top Gun ali, porque, e você falou até, a embaixada está a 13 quilômetros. Ele vai correr 13 quilômetros? Não consegue, todo carro que entra lá precisa passar por revista para entrar e para sair. Como que ia ser isso daí, né? E é interessante porque o Alexandre menciona a tornozeleira e ele linka com a vigília de oração, como se fosse uma preparação, como se fosse para fugir. Mas foi quase 12 horas antes o incidente da tornozeleira. Que pessoa em sã consciência viola a tornozeleira 12 horas antes da sua fuga? É tipo avisar, vou fugir. Preparem-se aí, pessoal, fiquem alertes, porque não faz o menor sentido. E outra, quando aconteceu com o Collor, durante 36 horas, o Collor, já depois de condenado e preso, um ex-presidente, mesmo depois de 36 horas com a tornozeleira eletrônica desligada, o Alexandre de Moraes não fez nada. Ele que decretou a prisão do Collor e não fez nada contra ele com a tornozeleira. Então, espero sinceramente que o deputado Ramagem consiga exercer sua liberdade. De fato, esse é um processo, um golpe que nunca existiu, que ele possa continuar vivendo em paz e tranquilidade com a sua família, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, e que um dia possa retornar ao Brasil sem essa perseguição extrema do judiciário. Vamos ouvir um trecho de um vídeo que o deputado Alexandre Ramagem postou nas redes sociais denunciando os abusos de Moraes e reiterando que ele não é foragido. Foi para os Estados Unidos para trabalhar pela libertação do país das mãos da tirania. Aqui, deputado Ramagem, eu estou aqui em segurança nos Estados Unidos. Eu tive que trazer a minha família para a nossa proteção. E tem mais um motivo. Se esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe, nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, inconstitucionalidades, perseguições.
que eu estou nela com o Bolsonaro, ele vai ter que enviar para análise nos Estados Unidos. Só que o tirano da toga, ele sabe de todas as atrocidades que ele cometeu nesses autos. É só mandar formalmente para cá e esperar a declaração da maior nação livre, efetivamente democrática do mundo. Falam ainda que eu sou foragido. Primeiro que eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar. Um parlamentar, pela Constituição, ele não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva. E ainda no final de uma ação, num trânsito julgado, só depois da maioria dos votos da Câmara dos Deputados. Então, eu estou regular, eu posso sim continuar minha atuação parlamentar, mesmo à distância, como de vários partidos fazem também. Eu quero ouvir o Gabriel de Arruda Castro, que está nos Estados Unidos, participa com a gente a partir dos Estados Unidos. E, Gabriel, qual que é a percepção aí da comunidade brasileira com essa situação, né, em que líderes políticos brasileiros estão se exilando voluntariamente por causa da situação política e judicial no país? Acho que a maioria das pessoas aqui compreende a gravidade da situação. Muitos brasileiros chegaram aqui também em situações, se não de perseguição política, por uma desilusão com a vitória da Dilma em 2014, foi um grande momento que muitas pessoas vieram para cá, ou com a vitória do Lula em 2022. Então são pessoas que compreendem muitas das razões pelas quais esses parlamentares estão vindo para os Estados Unidos. Infelizmente, não vejo no curto prazo nenhuma melhoria que possa fazer com que essa situação se reverta. Agora, dito isso, a gente consegue a gente não consegue nem colocar mais numa lista ali tão organizada quantas foram as ilegalidades cometidas pelo Moraes, né? E esse caso do Ramagem é mais um caso evidente de um abuso, de um desrespeito às normas, e a Câmara dos Deputados, sempre presidida pelo Centrão, né, busca sempre uma acomodação ali. Às vezes você vê alguma coisa vinda do Hugo Mota, alguma crítica, logo depois ele já volta atrás, e não vejo, né, com essa formação atual da Câmara e do Senado, nenhuma perspectiva de mudança nesse cenário, mas em tese a reação que deveria vir do Hugo Mota e também do Senado de forma geral, embora nesse caso estejamos falando de um deputado, deveria ser uma reação mais incisiva, mais direta, mais dura, que eu não vejo. Então, infelizmente, talvez não seja o último caso de um parlamentar que deixe o Brasil e venha para os Estados Unidos, o que é uma coisa absurda. O parlamento brasileiro, gosta ou não do deputado Ramagem, e eu tenho ressalvas à atuação dele, foi eleito pela população do Rio de Janeiro, exercia o mandato de forma legítima, dentro da lei, e agora é mais um parlamentar que deixa o Brasil, não pode mais atuar de forma ali presencial na Câmara dos Deputados. É um sinal muito grave e eu espero que pelo menos esse mal que é essa atuação fora da lei do Moraes, em algum momento chegue a chamar a atenção de países, não só dos Estados Unidos, mas de autoridades do mundo livre, né, ou do mundo que se chamava mundo livre até alguns anos atrás, inclusive da Europa, né. Não é normal que parlamentares tenham que deixar o seu país para não serem presos por um membro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria lembrar aqui do que disse o deputado Carlos Jordi sobre o momento propício para a votação do projeto de anistia nesta semana ainda, talvez na quarta-feira, né? E ele citou duas situações que cabe a gente analisar um pouco melhor, que são as brigas entre Hugo Mota e o Lindenberg Farias na Câmara. Então, o líder do PT, o Lindenberg, sempre muito incisivo e agressivo nas palavras, inclusive em relação ao Mota. Até o Lindenberg foi um dos que orquestraram aquela campanha contra o Mota, né, tempos atrás, aí, dizendo que era o inteligência artificial, né, que era o Hugo nem se importa, alguma coisa assim. Sempre muito agressivo, e agora ele rompeu. O Hugo Mota disse que rompeu, não tem mais diálogo com o Lindenberg Farias. E ao mesmo tempo, também um rompimento
no Senado, né? Rompimento entre o Alcolumbre e o líder do PT no Senado, Jacques Wagner, senador Jacques Wagner. Digamos, a conjunção dos astros aí está se ajeitando para que a semana tenha essa janela de oportunidade para votação da anistia com descontentamento e em relação ao governo dos líderes, em relação ao STF dos líderes, e um provável endosso e liberação dos deputados para votarem como bem quiserem nesse projeto, né? Realmente, você vê uma janela de oportunidade para votar a anistia essa semana, Deltan? Na Câmara, com certeza, Tosi. Na Câmara já teve uma maioria ampla aí para aprovação da urgência, o que é um indicativo de como as pessoas vão votar, não é determinante. Volta e meia, alguns deputados votam a favor da urgência e contra no mérito e vice-versa, acontece, mas é exceção. A regra é, se o cara vota em favor da urgência, ele tende a votar de forma favorável. Então já existe aí um grande número de deputados, mais de 300, ou seja, bem mais do que a metade ali dos 256, que são favoráveis à aprovação da anistia na Câmara. E claro que vai ter uma discussão aí sobre qual é o texto, isso vai ser objeto de debate. Agora, o papel da população nesse momento é cobrar, especialmente aqueles que já se manifestaram a favor da urgência, porque esses já tendem a votar, são votos praticamente ganhos. A gente tem que confirmar que essas pessoas vão se posicionar de modo favorável a esse projeto na votação do mérito dele. Essa é a grande questão que está envolvida ali na Câmara. E por que é preciso do Hugo Motta? Por que o Hugo Motta é necessário se você já tem maioria? Por uma razão muito simples. Sem o presidente da casa, nada acontece. É o presidente que decide pautar ou não a votação. Então é necessária a anuência do Hugo Motta para que a votação seja pautada. Ele tinha uma viagem marcada para a Itália, ele cancelou essa viagem para que ele possa conduzir esses trabalhos. Na falta dele, quem ia comandar a casa ia ser um deputado do PL, o Altineu Cortes, se não me engano o nome dele, ele poderia até colocar em votação, mas dificilmente faria isso sem estar em acordo com o Hugo Motta, porque seria ali uma descortesia muito grande. E o presidente da casa ele tem amplos poderes para colocar, tirar comissões, para conceder emendas parlamentares, ele tem uma força de articulação muito grande na Câmara. Então, dificilmente avançaria sem a concordância do Hugo Motta. E aí, então, a conjuntura ali é muito favorável na Câmara. Agora, no Senado, eu não estaria tão confiante, infelizmente, nesse momento. Acho que tem que ter um trabalho muito grande dos parlamentares e da população de pressão sobre os senadores. Por quê? Porque ainda que o Alcolumbre tenha entrado em conflito com o governo Lula e com o líder do governo Lula, o senador Humberto Jacques, do PT, lá no Senado, ele não entrou em conflito com o STF. Vamos lembrar que o grande fiador, a grande relação ali do Alcolumbre é com o STF. E vamos lembrar que o Alexandre de Moraes já está apoiando o Alcolumbre contra a indicação do Messias. Ou seja, ele já ganhou um aliado. Será que ganhar esse aliado no STF e a concessão aí do Alexandre de Moraes está junto com o Alcolumbre nessa, não é também relacionada à manutenção dessa aliança que existe entre eles? E se existe essa aliança e o STF é contra, terminantemente contra, uma aliança muito ampla, será que ele não vai seguir de mãos dadas com o STF, ainda mais quando tem investigações e processos contra ele lá no STF? Ou seja, o cenário no Senado não é tão simples e vai exigir uma grande força da sociedade para que isso possa acontecer, para que uma anistia possa avançar ali. Eu queria relembrar também que isso é uma pesquisa recente que questionou deputados e senadores sobre qual era a probabilidade de se avançar nessa pauta nesse ano. E lá na Câmara dos Deputados, salvo engano, o resultado deu coisa aí de 20% que se poderia avançar. Agora, no Senado, o percentual caiu drasticamente, ou seja, a imensa maioria dos senadores não acreditavam no avanço dessa pauta. É claro que a prisão do Bolsonaro muda tudo isso, mas isso mostra um pouco de como está o espírito lá no Senado em relação a essa pauta da anistia. Então, com isso, eu não quero dizer que não é possível que seja aprovada. Pelo contrário, eu acho que é possível sim, mas vai exigir muita articulação e pressão da sociedade brasileira. Agora, quem não podia esperar um cenário pior para as pretensões dele do que o atual é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele vai enfrentar uma sabatina no Senado com o voto contra declarado do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que até ontem era aliado incondicional do governo Lula, mas que agora promete dificultar as coisas ao máximo. Pela primeira vez em mais de 100 anos, será que vamos ter um indicado ao Supremo rejeitado pelo Senado?
A conjuntura atual parece que está apontando para isso, né? Os ventos não tão favoráveis para o Messias como ele imaginava, né? Como ele sonhava ter nesse momento. Pois é, Tosi, a gente precisa lembrar que o maior aliado do Alcolumbre é ele mesmo, né? Então, se algo vai contra o interesse dele, ele naturalmente vai jogar contra, independente se seja o STF, o governo Lula, quem for, ele quer mesmo é cumprir a própria vontade, não está ideologicamente atuando ou qualquer coisa, mas sim as vontades dele. E qual que era a vontade dele? O Pacheco no STF, o Pacheco que representa o Senado, que é uma pessoa de proximidade do Alcolumbre, com que ele teria muito tráfego, muita influência no STF. Seria muito mais fácil para ele lidar com uma pessoa como Rodrigo Pacheco, ao invés de qualquer outro ministro, como Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que naturalmente já tem os processos deles ali no STF quentes para serem colocados em pauta a qualquer momento. Então ele não quer essa indisposição e queria uma pessoa de confiança dele. E aí o Lula vai lá e fala o quê? Não. Assim como ele falou não para o movimento feminista, para o movimento racial, de que não se importou em colocar uma mulher, uma pessoa negra, foi lá e fez o que ele sempre faz. Indicou uma pessoa aliada sua e fiel ao seu projeto de poder, que é o Jorge Messias da AGU, que já provou a sua fidelidade ao Lula e ao projeto de poder petista muitas vezes. Desde quando ele foi o Messias da Dilma e do Lula, que foi entregar o documento de posse do Lula como ministro na época da Lava Jato, até hoje como ministro da Advocacia Geral da União, que tem cumprido muito bem as missões dadas pelo próprio Lula. Ele até chegou a defender a Janja, eu processei a Janja, a pessoa física da Janja, e ele, como AGU, instrumentalizou a Advocacia Geral da União para defender a própria Janja, esposa do Lula. E aí, imagina você no lugar do Lula, quem que você indicaria? Uma pessoa com quem você confia até nos piores momentos, quando você está para ser preso, ou uma pessoa que é de confiança de um terceiro, como o Alcolumbre, que tem a sua influência, que tem o seu projeto, que tem as suas predisposições. Naturalmente, o Lula, já no final da sua carreira, escolheu o Jorge Messias e isso gerou uma grande disposição com o Alcolumbre. Agora a gente tem que ver até onde o Alcolumbre está disposto a comprar essa briga. Porque a gente já viu que o Alexandre de Moraes se manifestou hoje favoravelmente à indicação do Messias e chacoalhou um pouco, apesar de ter sido visto como uma posição isolada dentro da corte, porque outros ministros não seriam tão favoráveis assim. O ministro André Mendonça também foi um dos primeiros a se manifestar favoravelmente à indicação do Messias, junto com o Nunes Marques, ou seja, parece que o Messias já tem pelo menos 3 ministros favoráveis à sua indicação. Vale a gente lembrar que quando o Alcolumbre quis fazer jogo duro para aprovação do Mendonça na sabatina do Senado, ele fez e fez muito bem. Foi por um fio ali que passou o Mendonça na sabatina e a gente teve que ficar contando voto. O pessoal teve que ir lá, o Malafaia foi lá pedir voto dos senadores. Foi um negócio muito difícil, muito complicado. Isso pode se repetir. A diferença é que agora a direita pode embarcar junto nesse barco. Eu tenho visto desde manhã um movimento contrário à indicação do Jorge Messias pelo movimento Pró-Vida. Já recebi mensagem de algumas pessoas falando sobre a questão do aborto. Por quê? A pauta do julgamento do aborto tá rolando lá no STF. Já teve voto favorável da ministra Rosa Weber, já teve voto favorável do ministro Barroso, ou seja, a qualquer momento isso pode ser colocado em pauta e alguém que vai indicar ali, que vai colocar isso para ser votado, os outros ministros vão ter que declarar os seus votos a favor ou contra a liberação do aborto até 22 semanas. Então, isso é uma outra pauta que preocupa muito. Messias se coloca como evangélico, mas qual é a sua posição sobre aborto? Como ministro da AGU, já teve pareceres favoráveis a projetos que flexibilizam o aborto. Isso é extremamente perigoso. Será que essa vai ser a visão dele também quando virar ministro do STF? Ou será que ele vai adotar uma posição mais pessoal e de fato evangélica, que é contrária ao aborto? A gente deve descobrir isso quando chegar na sabatina do Senado, quando chegar a sua indicação e for feita a sabatina. Eu quero muito que alguém pergunte, provavelmente o Eduardo Girão, nosso senador do Partido Novo, faça essa pergunta ao indicado Jorge Messias. Será que ele de fato é a favor ou contra o aborto? Então é isso que nós temos que avaliar. Mas eu acho que de fato essa indisposição, Tosi, com a indicação do Messias pode mudar tudo ali na Câmara.
Pois é, uma das principais críticas que se faz ao Jorge Messias é a absoluta subserviência dele ao petismo e ao mentor e chefe Luiz Inácio Lula da Silva. Para agradar esse chefe e também outro chefe, o Alexandre de Moraes, Messias decidiu criar o infame Ministério da Verdade dentro da PGR, né? Ele inventou a tal Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O nome já é estrambólico. Utilizada para calar os críticos, perseguir adversários com base em suposto crime inexistente de desinformação. E numa demonstração de subserviência, Messias dessa vez decidiu agradar, sem meias palavras, o principal entrave para a aprovação do nome dele no Senado, o presidente Davi Alcolumbre. Numa nota divulgada nesta segunda-feira, veja só, Messias louvou o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios em favor de nosso país. Será que a estratégia de agradar o Alcolumbre vai salvar o Messias? Esse é um problema, né, do Messias, não, Gabriel? Ele não passa essa aura de independência, uma aura de quem age conforme as suas próprias convicções. Mas desde quando ele levou aquele bilhetinho da Dilma para o Lula lá, ele ficou com essa fama de ser alguém muito subserviente. Isso é um problema para o ministro, não, Gabriel? Num país em que tudo funcionasse como deveria funcionar, sim, é um problema. Ele não tem nem a bagagem acadêmica, aliás, e nem a bagagem prática de alguém que deveria chegar ao STF com uma independência e que possa zelar pela Constituição. Ele não tem nenhum desses requisitos. Mas eu não tenho nenhuma esperança de que ele seja reprovado pelo Senado, infelizmente, mesmo com essa insatisfação ali de figuras como o Alcolumbre. O placar do Zanin há 2 anos foi 58-18, também uma figura muito ligada ao Lula, totalmente subserviente à figura do presidente, advogado pessoal do presidente da República. Foi uma votação muito tranquila, 58-18. Mesmo que haja ali algumas defecções no centrão, infelizmente eu não vejo um placar favorável ou desfavorável ao Messias, favorável ao Brasil, digamos assim, nesse caso também. A conta do centrão geralmente é muito pragmática, né? E mesmo que haja ali alguma insatisfação da parte do Alcolumbre, por exemplo, cada senador pensa em si mesmo, nos interesses regionais, nos interesses próprios de escapar ali da guilhotina de casos de corrupção, por exemplo, e o Messias pode ficar no STF décadas, né? Então eles não, imagino eu, infelizmente não vão querer arriscar ter ali um inimigo no STF, mas certamente, voltando à sua pergunta original, num país em que tudo funcionasse como deveria funcionar, alguém como Jorge Messias, primeiro, não seria indicado, e segundo, se fosse indicado, não seria aprovado pelo Senado, porque ele não tem nem a bagagem intelectual, acadêmica, e muito menos a independência necessária para o ministro do STF. Bem, nesse dia tão importante para o país, nessa semana importante, nesse momento eu quero anunciar que a gente tem aqui a presença, na última análise, de outro convidado especial, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Tudo bem, deputado? Eu queria saber do senhor como que está a perspectiva de essa semana colocar em votação o projeto da anistia. Estou falando. Olá, boa noite a todos vocês. É que eu estou ainda colocando meus equipamentos aqui organizados, mas já é um prazer estar com vocês ao vivo. Dizer que nós nunca desistimos da anistia desde quando assumimos a liderança em fevereiro. Lamentavelmente, nós ainda não conseguimos votar por conta das pressões sofridas por parte do presidente Hugo Mota. Essa é a verdade dos fatos. O presidente Hugo Mota assumiu um compromisso na sua eleição com o presidente Bolsonaro e, lamentavelmente, ele ainda não cumpriu conosco. Só um minutinho que eu vou continuar aqui. Estão tentando colocar fixo aqui porque estava numa posição errada o meu tripé. Agora sim, vamos lá. Ele assumiu um compromisso com o presidente Bolsonaro de que pautaria a anistia. Para isso, nós, inclusive, temos o seu vice-presidente
e esse acordo foi feito pelo presidente Bolsonaro, presidente do PL, com os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. E ele, ao longo deste ano, não é, sempre com as pressões externa corporis, eu diria, de ministro do STF, vamos ser claro e objetivo com todos os que acompanham aqui vocês, que informam tão bem o Brasil, ele só conseguiu, depois de muita insistência, pautar a urgência. Eu sempre disse que não falta votos, porque se faltasse votos para a gente aprovar no Chile, eles já tinham pautado e derrotado. Mas não pauta porque sabe que nós temos os votos. E na urgência ficou aprovado 311 votos pela anistia. Nós estamos aguardando, amanhã temos reunião do Colégio de Líderes, tem muita gente articulando por trás dos bastidores, e amanhã estarei lá na reunião de líderes para, mais uma vez, pedir essa pauta, que é o clamor de todo o Brasil, frente a todas as injustiças que nós estamos sofrendo com todos os patriotas que, inclusive, já foram condenados, e agora com a figura maior da direita no Brasil, a figura do presidente Bolsonaro, também preso preventivamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, deputado, tem muita gente dizendo que os acontecimentos das últimas horas, a prisão do Jair Bolsonaro, teriam enfraquecido o ex-presidente. O senhor, que leitura faz do que aconteceu no fim de semana e de como o ex-presidente está nesse momento politicamente? Bom, vamos lá. Para surpresa nossa, o dia com o maior número de filiados que o nosso partido PL obteve foi no sábado da prisão do presidente Bolsonaro. Não é à toa. A população está vendo a injustiça. Segundo, todos os veículos grandes de mídia nacional, né, Globo News e outros canais que a gente conhece, CNN, fizeram questão de transmitir o julgamento do presidente Bolsonaro. Mas se você vê o levantamento publicado hoje pela imprensa mesmo, houve mais engajamento no dia da prisão do presidente Bolsonaro do que no dia do julgamento. Ora, isso já é um indício. Segundo, o engajamento nas redes no dia da prisão, a sua ampla maioria de apoio ao presidente Bolsonaro. Eu acho que quanto mais perseguição é aquele velho ditado, é igual massa de bolo. O presidente Bolsonaro, quanto mais bate, mais ele cresce. Lógico, ninguém gostaria e nem estamos torcendo, somos totalmente aversos à injustiça e a essa prisão absurda que não respeita o devido processo legal. Entretanto, nós precisamos ser honestos de que isso não enfraquece, ao contrário, eu acho que acaba fortalecendo, porque ninguém no Brasil gosta de ver tamanha injustiça. Deputado Sóstenes, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar participando aqui do programa, trazendo informações sobre o que está acontecendo hoje em Brasília, sobre as conversas da oposição, as articulações que estão acontecendo nesse momento. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o deputado Hugo Mota, ele teria uma viagem programada para a Itália, para Roma, para encontrar o Papa. E a notícia que chega é que ele cancelou essa viagem. Ele cancelou porque ele quer ter o protagonismo de um avanço da anistia ou ele cancelou porque ele quer barrar? Já existe essa leitura? Ele vai efetivamente colocar para votar ou depende de que a população clame não só para os deputados que mantêm os votos, aqueles que votaram a favor da urgência, votem no mérito também de modo favorável, e é necessário que a população também se volte a incentivar o Hugo Mota de modo respeitoso, educado, mas incentivar que ele avance isso. É necessária essa pressão para que essa pauta avance? E segundo ponto, qual é o projeto que vai ser votado? Até onde, hoje a gente conversou aqui com o deputado Carlos Jordi, ele nos trouxe informação de que existe um projeto em articulação com o relator Paulinho da Força, que vai oferecer um projeto da autoria deles, o projeto da dosimetria, mas que a ideia é se colocar um destaque ou uma emenda ou um substitutivo para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, mais ampla na linha do que a direita, a oposição defende. E a questão que ele coloca é, aquelas pessoas que depositaram seu voto, que votarem em favor da urgência, a sua leitura de quem está na Câmara é de que essas pessoas estão comprometidas com o projeto de dosimetria ou que as mais de 300 pessoas estariam comprometidas com um projeto de anistia mais amplo? Eu pergunto isso porque pode ter acontecido no momento da votação da urgência uma conversa no sentido de que, olha, vamos votar, a gente ainda vai negociar o texto, não é certo que vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, e muita gente pode ter votado não necessariamente para apoiar uma anistia ampla. Qual é a sua leitura disso? Bom, muito obrigado, Deltan, uma alegria estar contigo aqui.
você sabe da admiração que eu tenho pelo seu legado, pelo seu trabalho, e eu sempre tributarei muita honra a tudo que você fez e faz pelo Brasil. Deltan, primeira pergunta. Eu acho que ele cancelou a viagem por um ou pelo outro motivo, ou pelo protagonismo de presidir a anistia, ou porque quer continuar sentado em cima e não votar. E eu só consigo te responder essa pergunta amanhã, após a reunião do Colégio de Líderes, porque antes disso a gente não tem como afirmar isso precisamente, porque a pauta é definida na reunião do Colégio de Líderes. Então, eu não sei. Agora, uma coisa fica clara, ele não quis viajar porque assumiria o presidente Altineu, que inclusive fez o vice-presidente, acabou de fazer um vídeo postado nas redes sociais dele, de todas nossas, dizendo que ele, em caso de viagem do presidente Hugo Mota, ele, como primeiro vice-presidente e presidente em exercício, pautaria anistia por tudo que está acontecendo, em especial com a prisão do presidente Bolsonaro. Então, ou por um cenário ou por outro amanhã eu consigo responder, não consigo responder hoje. A segunda parte da sua pergunta é sobre os votos. Logicamente, quando nós votamos a urgência, a gente não vota texto. Eu digo, e acertei, porque eu mandei para a imprensa no mês de março, que quando a urgência fosse pautada, nós iríamos ter, e fiz um cálculo para o partido, mandei para a imprensa em março. Nós só vamos votar agora em setembro. Eu falei, nós vamos ter em torno de 309 votos. Errei por 2, deu 311. Eu entendo que, para o mérito do projeto da anistia, que é o que nós vamos apresentar como destaque de preferência, esse é o instrumento regimental que nós vamos usar. O que é o destaque de preferência? Existe o texto, que é o texto do o projeto da urgência foi aprovado, projeto do deputado Crivella. É nomeado um relator. O relator apresenta um substitutivo. O substitutivo do deputado Paulinho está falando todo o tempo que vai apresentar um substitutivo por redução de penas ou junção de crimes. Que não e você, como promotor, ex-promotor que sabe que dosimetria só cabe ao judiciário, Deltan. Não cabe ao parlamento. Né? A gente pode reduzir penas ou unir crimes. É o que talvez venha o texto do Paulinho, que, para mim, não tenho interesse em votar esse texto. Por isso, nós já temos um texto preparado da anistia dos fatos de 2019 até o presente momento, para que seja apresentado como destaque de preferência. E o que faz o destaque de preferência? Todos os parlamentares terão que votar. Queremos anistia para os fatos? Sim ou não? Se der acima de 257, fica aprovado o destaque de preferência, ou seja, anistia, e não precisa se votar nem o texto do Paulinho, nem o texto original do deputado Crivella, que é o projeto de lei. Isso nós vamos apresentar e vamos lutar pela anistia. Se você, hoje, o que eu te diria? Nós não temos 311 votos para anistia, porque muitos, como você bem disse, votou a urgência para ver o mérito depois. Mas, a meu juízo, nós temos acima de 280 votos, a gente só precisa de 257, para aprovar o destaque de preferência pela anistia. E é por isso que o presidente Hugo não pauta, porque a pressão que o STF faz é porque sabe que nós temos um voto para aprovar, os votos para aprovar a anistia. Se eles achassem que a gente fosse perder, eles já tinham deixado a gente votar isso há muito tempo. A pressão é porque a gente tem os votos para aprovar, e amanhã, quem sabe, seja esse grande dia, que o presidente Hugo Mota possa vir cumprir os seus compromissos que ele fez na campanha, apertando a mão do presidente Valdemar, apertando a mão do presidente Bolsonaro. O principal cabo eleitoral dele, que foi o deputado Altineu Cortes, que hoje é seu vice-presidente, e que ele possa finalmente, depois de tanto arbítrio, de tanto abuso do poder, em especial do ministro Alexandre de Moraes, não é? E da sua turma, possamos fazer justiça e anistiar essas pessoas, esses patriotas, que muitos, e na grande totalidade deles, sequer depredaram patrimônio público. E aqueles que depredaram deveriam responder por este crime de depredação de patrimônio público, não por essa invencionice toda de pseudo-golpe que nunca aconteceu no Brasil. Deputado, o colega Guilherme Kilter tem também uma questão para o senhor. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez, um prazer ter você aqui no nosso programa.
Uma pergunta, a gente ficou sabendo que teve hoje a reunião da oposição, do PL, para tratar desses assuntos, da prisão do Bolsonaro, o que fazer agora, a estratégia. Sabemos também que o resultado foi ação e oração, orar pelo nosso país, orar pela saúde do Bolsonaro e ação para cobrar os deputados para que votem a favor também do texto da anistia. E como você já falou, aí, se tudo der certo, teremos pelo menos 280 votos nesse destaque que vai ser apresentado. Ótimo. Mas em conversa com deputados, conversei hoje com o deputado Gustavo Gayer, o deputado Nicolas Ferreira, e foi externada uma preocupação com o texto no Senado, para que fosse pressionado também o presidente Alcolumbre, para que quando chegar lá seja pautado, seja votado, seja aprovado. Como você está vendo o clima aí para passar no Senado também? A gente sabe que já foi aprovado na Câmara com 311 votos a urgência, sabe que tem uma tendência de ser aprovado também o texto, como você já externou para a gente. Beleza, e o próximo passo? Vai ser pautado no Senado? Você acha que passa? Como você está vendo isso aí dentro? Bom, o presidente, inclusive, tem que ser honesto, pelas conversas que eu tenho tido com o líder, com o Rogério Marinho, lá no Senado, a disposição, inclusive, do presidente Davi Alcolumbre tem sido, inclusive, maior do que a do presidente Hugo Mota, incrivelmente, em chegando lá ele pautar. Com relação aos votos no Senado, pelo que eu converso, parece que temos os votos para aprovar, mas é uma votação mais apertada do que na Câmara dos Deputados, porque a pressão do governo em cima dos senadores ela é feita um pouco mais de forma efetiva. Então, será uma votação um pouco mais apertada, vai requerer dos senadores e de nós que temos acessos aos governadores uma pressão maior para que a gente aprove isso no Senado o quanto antes possível, depois que sair da Câmara. Muito bom, e você acha que agora... Só um minutinho. Eu queria ajudar em você, que você foi muito feliz, que conversou com colegas que estiveram nas reuniões hoje, além de oração e ação, que foram palavras muito ditas nas nossas reuniões da tarde, nós conseguimos, desta vez, botar dois princípios fundamentais, que inclusive foram ditos pelo senador Flávio Bolsonaro na sua coletiva quando saímos da reunião. Nós precisamos de união e podem ter certeza que a direita em 2026, independente do que aconteça com o nosso presidente Bolsonaro, lógico que nós lutaremos para deixá-lo e vê-lo nas urnas, mas independente do que aconteça, o que o presidente Bolsonaro decidir, nós vamos abraçar e estaremos unidos em 2026. Diferente de que, tem um ataque ali, uma desavença aqui, não tem no estado tal. Olha só, ter muitos candidatos no estado a senador, isso é um bom sinal. Quem não tem muitos candidatos é o PT, que tem um bando de velho, idoso, com todo respeito, a sua militância ficou ultrapassada. Nós não. Temos mulheres sobrando, temos jovens que querem ser candidatos, temos disputas. Isso é um bom problema no partido. E na direita, o que nós só precisamos é de união, e isso foi um dos lemas que nós estabelecemos na reunião de à tarde, nós vamos nos unir. E estamos também pedindo, neste momento, lógico, com a ausência do presidente Bolsonaro, de que a família, que tem o principal legado eleitoral da direita, possa se unir entre todos eles e a gente ter um interlocutor único. E aí quero parabenizar a família do presidente Bolsonaro, o Michele, o Carlos, o Jair Renan, o Eduardo, que se reuniram e decidiram que o porta-voz, enquanto o presidente Bolsonaro estiver nessa prisão injusta, será o senador Carlos Bolsonaro, este interlocutor, para que tenhamos unidade de articulação política e também unidade nas nossas ações. Foi isso que ficou decidido e eu queria registrar aqui também que nós vamos, a partir de agora, estarmos unidos e o foco na anistia. São os dois focos, união e anistia. Perdão, deputado, você mencionou o senador Carlos Bolsonaro. Você diz o senador Flávio Bolsonaro ou o vereador Carlos Bolsonaro? Desculpa, eu falei o Carlos porque ele é pré-candidato ao Senado de Santa Catarina, a pessoa que a família instituiu, inclusive usando um princípio bíblico, que é o princípio de que na ausência da figura paterna, eles falaram o filho primogênito, que neste caso é o Flávio Bolsonaro, será a pessoa que vai fazer a interlocução política dos palanques nos estados, das candidaturas a cargos majoritários. Então, a interlocução política do presidente Bolsonaro será feita e vocalizada através do senador Flávio Bolsonaro, filho primogênito.
Ainda nesse tema da União, a gente recebeu duas notícias importantes hoje que podem impactar o trabalho de vocês aí. De que o deputado Hugo Mota teria rachado com o líder do governo do Lula e de que o Alcolumbre teria feito a mesma coisa no Senado. Como é que tá essas conversas aí nos bastidores? De fato, esse racha aconteceu? É uma oportunidade de pautar e aprovar a anistia? Como isso está sendo visto internamente aí na Câmara? Bom, eu que estou na Câmara não acredito muito em Papai Noel. Para mim, eu nunca subestimo a força do governo. Sei que houve um distanciamento, sim, do presidente Hugo Mota com o deputado Lindbergh, por causa, desde aquela votação das prerrogativas parlamentares, aquilo houve um estremecimento, aí de lá para cá, quando ele nomeou o relator do caso do PL das facções criminosas, o Derrite, estremeceu ainda mais, mas eu sei como é a política. Distanciamento momentâneo, transitório, é normalmente passageiro, e acho que eles muito em breve estarão dialogando, até porque não é salutar para o presidente da Câmara não dialogar com os presidentes dos maiores partidos. No caso, PL, PT, essa federação, né, progressistas, União Brasil, não é muito salutar. O presidente da Câmara foi eleito com o apoio de todos nós, então esse tipo de mal-estar às vezes acontece, mas é passageiro. Eu acho que brevemente eles estarão conversando. Eu não acredito que isso é para sempre. Se for para sempre, para nós que somos da oposição é ótimo, mas eu não acredito nisso. O fato, né, deputado, é que o seu colega, o deputado Lindbergh Farias, ele não está muitas vezes dialogando com a voz num tom ameno, né? Ele está sempre alguns decibéis acima e atacando a oposição, atacando quem quer que discorde do atual governo. Talvez por isso ele tenha criado essa indisposição com o Hugo Mota aí, pelo tom mais agressivo mesmo que ele tem dado. Quem discorda dele é golpista, não merece crédito, não merece voto, não merece nada, né? Bastou discordar dele. Mas enfim, são outros 500. Deixa eu passar uma pergunta aqui para o Gabriel de Arruda Castro, que também está com a gente. Deputado, você comentou que o Flávio deve ser o porta-voz ali do Jair Bolsonaro nesse período em que ele estiver ainda preso. O senhor acredita que há uma perda ali de influência da família com a prisão do presidente Bolsonaro? Porque, embora ele seja o Flávio seja o porta-voz, pode haver essa desconfiança, não é o Bolsonaro que está ali viajando no Maranhão ali para apertar a mão do candidato ao Senado. O quanto que se perde com o Bolsonaro preso e o quão o senhor confia de que não haverá ali um prejuízo estratégico eleitoral com essa prisão dele, mesmo havendo ali um porta-voz designado? Bom, primeiro que fenômenos na política, para mim, eles nascem um a cada 50 ou 100 anos. Não existirá outro Jair Messias Bolsonaro. Ele é uma pessoa que tem empatia das pessoas. Crianças e idosas choram ao vê-lo, ao abraçá-lo. Onde ele vai, arrasta multidões. Lógico que o Flávio mesmo hoje falou na nossa reunião, falou, olha, eu sempre dobrei com meu pai quando ele era deputado federal, ele disputava federal e estadual. Eu sei que as eleições são diferentes, tem mais candidato a deputados federais, mas como o nosso voto era muito segmentado, seria natural eu ter pelo menos 50%, 60% dos votos que meu pai tinha. Eu nunca tive mais do que 30%, porque meu pai, ele é diferenciado, ele tem uma ligação com o eleitor muito diferente. A gente perde com a prisão do Bolsonaro, isso é inegável. Mas o que nós precisamos nessa hora é de unidade. E de unidade da família para que a gente possa ter alguém que possa vocalizar a vontade do Bolsonaro para que a gente possa ir armando o cenário para 2026. E isso, a família hoje conseguiu um grande avanço, que era colocá-lo. Por quê? Tinha hora que a gente estava ouvindo o Flávio, em alguns momentos ouvíamos, não, o Bolsonaro pode falar através da Michelle. A gente não, após a prisão em regime fechado no sábado, a gente precisava definir isso, não é? Tem o Eduardo também fora do país, que tem seu direito totalmente, por ser um parlamentar, um dos mais votados do Brasil, de dar suas opiniões. Mas agora nós conseguimos centralizar na figura do Flávio, o que vai nos facilitar essa articulação. Mas dizer que o Flávio substituirá eleitoralmente o tamanho do seu pai, ele mesmo disse que é impossível essa missão para ele. Ele quer organizar e nós vamos ter que nos mobilizar e, mais do que nunca, pela ausência de Jair Bolsonaro, nos esforçarmos como nunca para
estarmos mobilizados, atentos e focados na eleição de 2026 para fazer não só a maior bancada no Senado, que tem 54 cadeiras em disputa, mas também reforçar a bancada na Câmara e eleger o presidente da República. Se anistiado, será o presidente Jair Bolsonaro. Se anistia, porque aí depois tem Senado, veto, tem STF que pode querer se meter. Em caso disso, quem o presidente Bolsonaro escolher no momento certo, se ele vai indicar alguém, quem será, nós vamos abraçá-lo com toda a lealdade e fidelidade ao nosso líder maior. Para fechar, deputado Sóstenes Cavalcante, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: o senhor imaginava que viveria para ver alguém equiparar uma oração, uma vigília de oração, a modus operandi de organização criminosa? Até vindo do Moraes, isso surpreende, não? Honestamente, eu, a partir de sábado, eu já tinha chamado o ministro Alexandre de Moraes de psicopata, por causa de algumas decisões dele que você vê que é friamente calculada, desumana. Isso é uma característica de um psicopata, que não respeita a humanidade, etc. e tal. Mas, para mim, a psicopatia dele é em alto grau. Porque o que ele fez nessa decisão é desrespeitar uma vigília de oração. É básico, é um pilar sólido da democracia, a liberdade de culto e de crença. É uma absurdo. A decisão dele, as pessoas agora estão querendo falar, não foi por causa da tornozeleira. Que história! Já estava decidido que a prisão ia ser dia 22, até porque ele desde que pune o presidente Bolsonaro, 22 passou a ser sinônimo para ele. Ele multou o partido em 22 milhões, todas as ações dele é dia 22, por isso que ele deu a ordem de prisão do presidente Bolsonaro dia 22. O presidente Bolsonaro foi, por causa da pressão emocional que ele estava sofrendo e tudo, ele sempre estava dizendo que achava que dentro daquela caixinha, porque quem quer fugir não estoura a caixinha, quem quer fugir corta a alça da tornozeleira eletrônica. E outra, o presidente Bolsonaro é um senhor de 70 anos, ele não é MacGyver para tirar a tornozeleira e sair numa corda sendo puxado por um helicóptero. Como é que ele ia sair onde tem polícia atrás, na frente, atrás, dos lados? É impossível essa fuga que o Alexandre de Moraes criou na cabeça dele. Na verdade, ele já estava decidido prender o presidente Bolsonaro na sexta-feira por conta da convocação do Flávio Bolsonaro dessa vigília de oração. Chegamos ao ponto de que até uma vigília de oração incomoda o ministro do STF. É mais, ele também pediu para prender o passaporte de um pastor, o pastor Silas Malafaia, como seus cadernos, que também, para mim, o caracteriza um violador de um dos direitos fundamentais, que é ao exercício da crença e da fé. É lamentável esse psicopata em alto grau chamado Alexandre de Moraes partir para esta violação de direitos humanos tão clara. Ele já é, por conta da Magnitsky, um violador de direitos humanos internacional, mas agora fica exposto, inclusive, à sua perseguição religiosa. Eu, honestamente, nunca imaginei viver num país em que isso ficasse tão claro como ficou dessa vez. Espero que o ministro Alexandre de Moraes não mande daqui a pouco, dentro dos templos religiosos, que eu saiba ainda é lugar inviolável, prender gente dentro de templo religioso, mandar, espero que ele não faça isso. Eu nunca soube que éramos proibidos de fazer oração em praça pública, em vias públicas no Brasil, mas agora há uma novidade jurídica na cabeça do tirano, do ditador da toga e do psicopata em alto grau, Alexandre de Moraes. Deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigado pela gentileza de separar um tempo para conversar com a gente. A gente sabe da sua agenda que foi corrida hoje, mas valeu a conversa, valeram os esclarecimentos e a sua opinião. Obrigado, deputado. Obrigado a vocês. Um abraço grande ao meu amigo Deltan Dallagnol, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, muita consideração, e que Deus abençoe o trabalho de vocês e continue informando o Brasil com a qualidade, com a seriedade jornalística que vocês fazem. Contem sempre conosco. Muito obrigado ao deputado, obrigado aos colegas, ao Deltan Dallagnol, ao Guilherme Kilter, também ao Gabriel de Arruda Castro. E aproveitando o que disse o deputado, considere assinar a Gazeta do Povo, porque é assim que você consegue apoiar o nosso trabalho independente e que a gente traga esses conteúdos tão relevantes como foram as conversas, as entrevistas e as opiniões veiculadas hoje no programa.
Para tanto, aproveite que a Gazeta está com promoção, último dia dessa promoção, hein? A Black Gazeta, último dia, R$ 8,25 por mês, durante um ano inteiro, e você apoia o nosso jornalismo. Seja assinante, venha com a gente. Muito obrigado pela sua participação, por acompanhar a Última Análise até aqui. Até o nosso próximo encontro.